Você já passou por situações nas quais você não queria estar, mas por conta de uma responsabilidade, de um propósito, você teve que enfrentar, teve que permanecer? Jesus também. Jesus passou pela maior agonia de todas, e foi a agonia de entregar a vida por mim e por você. Veja o que diz a meditação de hoje. Meu Pai, se é possível, que passe de mim este cálice. Contudo, não seja como eu quero, e sim como tu queres. Mateus 26, verso 39. No versículo de hoje, a nobre submissão de Cristo dialoga com sua angústia. É como se ele implorasse para não morrer. Na versão de Marcos 14, 33, é mencionado que Jesus começou a sentir-se tomado de pavor e de angústia. Esse pavor, no original grego, é descrito como um termo que significa ficar surpreso ou aterrorizado, alarmado ou completamente apavorado. Já a angústia foi expressa por outro termo ainda mais forte, que tem como raiz a palavra ademoneo, significando literalmente não estar em casa, isto é, ficar fora de si. Ao dizer que sua alma estava profundamente triste até a morte, Jesus mostra, sem nenhum exagero, o pavor diante da cruz. Tanto que o fato de suar sangue é algo comprovado pela medicina. Trata-se de hematidrose, uma condição rara em que o indivíduo com altíssimo nível de estresse começa a transpirar sangue. O quadro que gera simpatia pelo mestre no coração do crente seria, aos olhos do cético, considerado uma contradição e covardia. Contradição, pois contaria as 365 vezes que a Bíblia diz não temas. Jesus mesmo disse a seus discípulos que não temesse os que matam o corpo, mas os que podem tirar de nós a vida eterna. Como ele poderia temer agora? A suposta covardia fica por conta de 2 Timóteo 1, verso 7, que diz: porque Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder. Como alguém que temeu a própria morte poderia liderar os vencedores do anticristo, que mesmo diante da morte não amaram a própria vida? Não, Jesus não era um covarde. Não era simplesmente o fato de morrer que lhe causava terror, muito menos a dor física que enfrentaria. Era a separação do Pai que o angustiava. Ele temia aquilo que Apocalipse 20, verso 14, chama de a segunda morte. Quando bebesse aquele cálice pela primeira vez e a única vez na eternidade, ele e o Pai deixariam de estar em perfeita união. Mas sua fidelidade era tamanha que, apesar disso, aceitou o sacrifício, não porque nos amasse acima de Deus, mas porque era essa a ordem divina. Foi nesse sentido que Jesus temeu a morte. E isso deve nos encorajar, pois, mesmo diante da maior angústia, sua determinação era sempre cumprir a vontade do Pai. Não há amor maior do que esse: dar a vida pelos seus, dar a vida por aqueles que o rejeitaram. E ele diz assim: a minha vida eu a dou para depois retomá-la. E ele deu por causa de você. Seria você capaz de suportar a angústia por aqueles que te rejeitam? Pense nisso neste dia. Um grande abraço.